Olá, igreja. É um prazer grande estarmos compartilhando da nossa lição 7, nossa escola bíblica dominical, em pleno tempo de pandemia, mas o Senhor está à frente de todas as lutas. Estamos aqui hoje para tratarmos de assunto do reino, compartilhar como igreja. Desde já gostaria de estar orando, grata ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Querido Deus e eterno Pai, graças te dou. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Que o Senhor possa esvaziar-me de mim mesmo, antes de tudo, para que eu possa compartilhar com a minha igreja assuntos do teu reino. Obrigada por tudo, Senhor, perdoa as nossas falhas, mas estamos diante, Senhor Jesus, de ti, da tua palavra e da tua mensagem. Obrigada por tudo, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Olá, tudo bem? Igreja, nós vamos estar falando sobre um tema riquíssimo, porém nós sabemos que o nosso tempo é limitado, exatamente, por enquanto, né? E nós vamos nos alegrar, muito breve, assim eu creio. Nós vamos falar sobre o preço do resgate, a lição 7. Essa lição, o texto bíblico está em Romanos 3, 23 e 24, Romanos 6, 16 e 22. Queria que os irmãos deixassem bem marcadinho, que provavelmente a gente não possa acompanhar todos os textos, mas desde já nós vamos estar trabalhando, né, no decorrer aqui da mensagem e compartilhando uns com os outros, mesmo à distância. O preço do resgate. Talvez seria muito interessante se fosse uma pergunta. Qual o preço do resgate? Mas o autor não colocou isso e eu acredito que até tenha sido de propósito. O que me chama muita atenção, eu sei que os outros textos bíblicos talvez não dê tempo da gente explanar, mas o que me chama atenção e eu gostaria de falar com a igreja, está lá em João 3,16, a gente às vezes sabe até de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobre isso que a gente vai estar comentando, compartilhando na escola bíblica aqui nesse momento. Então, eu gostaria de, desde já, fazer um resumo. Nós vamos precisar, será necessário, sobre a introdução, porque o autor começa desde já explicando para a gente o motivo do resgate. O motivo, quando diz assim, podemos dizer de maneira bem simples que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Pagava-se um valor chamado de resgate. Essa é uma das metáforas, né, do apóstolo Paulo para a obra salvadora de Cristo. E nesta figura de linguagem ele também associa redenção com resgate. O termo grego para ambos, tanto resgate como redenção. O autor explicando desde já para mim e para você que a forma de se ver livre era pagando um resgate. Mas a gente vai ver no decorrer do texto e do estudo a riqueza que nós temos, a palavra de Deus, quando o autor vai falar também aqui para a gente, né? No tempo de Adão houve o pecado, né? Então, o preço que foi pago, e é sobre esse preço, esse resgate, que é a vida de Cristo naquela cruz, o sangue derramado, nós vamos compartilhar. Essa é uma das metáforas do apóstolo Paulo para a obra salvadora de Cristo. E nessa figura de linguagem, ele também associa a redenção. Agora, o que eu falei, né, e tornei a falar, claro, me comunicando com vocês, porque o autor fala pra gente aqui que Paulo usa um termo chamado apolitrosis. Interessante, né? Talvez a gente fique assim, nossa, mas que termo é esse? Que também tem o sentido de livramento, sob pagamento de um preço. E mostra esse preço como sendo a morte de Jesus Cristo. Então, desde já causa um impacto para mim e para você. O valor que nós temos dado a essa morte de cruz. E o tópico 1 vai falar assim, olha, o uso do termo redenção no pensamento bíblico. O autor explicando para a gente que na utilização da palavra de Deus, esse termo, ele foi usado muitas vezes,
Mas me chama a atenção e ocorre aqui abrir um parâmetro aqui para a gente falar sobre 2 únicas vezes, pelo menos, aonde havia resgate, ou seja, poderia se pagar um preço, né? E nessa primeira ocorrência bíblica, a ideia é de dar algo em troca de algo. Poderia ser um animal, mas seria dado algo em troca de algo, um resgate, por isso. E a segunda ocorrência, essas 2 ocorrências são em Êxodo, tá, igreja? Uma em 13, Êxodo 13, 13, e a outra em Êxodo 21, 28 e 30, tá? Desculpe aí, deu para entender? 28, 30. Onde diz assim, o princípio dessa lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria um preço. Aqui é pagar um preço para ter vida. Tá bom, igreja? O primeiro resgate seria pagar um preço em troca de dar algo e trocar por algo. E agora eu estou falando e me comunicando com vocês a pagar um preço para ter vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livraria da condenação. Será que Jesus pagou esse preço? Por quê, igreja? Por quê? Imagina se nós estivéssemos aí juntos, compartilhando, seria bem legal, mas está sendo bênção também, eu creio. Lá em João 8, 34, 35, replicou Jesus: todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo, no 35, diz, não fica sempre na casa, e o filho sim. Olha que coisa linda e maravilhosa, que mensagem. Jesus morreu numa cruz para pagar o preço de um pecado que era meu e que era seu. E hoje, o que nós temos feito? A gente está falando sobre resgate, a gente está falando sobre redenção, a gente está falando sim sobre vitória, mas também estamos falando sobre um preço que foi pago, preço de sangue, preço de cruz. E o 36, eu queria complementar aqui com meus irmãos, quando diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, lá em João 8, 34, 35 e 36. E essa é uma promessa que ela é feita e foi feita para todos nós. Olha que coisa linda, que sentimento que passa no meu coração, que eu creio que passa no seu coração. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, amados. Nós somos livres porque um sangue foi vertido numa cruz, um sangue de um inocente, um sangue por nós, pecadores. Então, o autor, ele tem feito essa questão da gente se lembrar. Por que você vai continuar pecando? Por que eu vou continuar pecando? Se aquela morte de cruz, aquela vida foi dada ali na cruz por nós. Deus deu seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você. E o tópico 2, que é muito interessante e tremendo também, fala muito ao meu coração e falou ao meu coração o valor desse sangue derramado. O tópico 2 vai dizer o que diz a teologia. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Olha que coisa interessante, igreja. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Ela encontra a sua liberdade em Cristo e é libertada para não mais ser escrava. Hoje nós somos livres, é isso que o autor está querendo falar. Mas nós não somos livres porque nós merecemos, nós somos livres pela graça do sangue de Jesus Cristo que foi derramado, pelo amor que venceu, o amor que venceu. Imagina a caminhada ao Gólgota ali com aquela cruz, aquele peso, sem reclamar, ele foi como um cordeiro indo para o matadouro. É isso que alegra o nosso coração, porque em tempos em que Adão teve a oportunidade de ser um homem livre, de não pecar, de ter todo o direito a tudo que Deus colocou ali, ó, você pode ter tudo isso. Eu creio que Deus fala hoje ao meu coração, fala ao seu coração.
Você tem direito, Tânia, a igreja, vocês têm direito a tudo, mas vocês têm que saber o que é direito para vocês, o que pertence a vocês para ser tocado e aquilo que não é para ser tocado. E o tópico 3, o que alegrou o meu coração, eu falo isso porque a gente louva, a gente ora, a gente tem tido nossos cultos online. Deus não se esqueceu de nós, igreja. Deus não nos abandonou. E o 3 diz: Cristo, o Redentor. Meu Redentor vive. O seu Redentor, ele vive. Ele está presente. Mesmo em meio às lutas, ele está presente. Então, o que o autor está falando aqui, que dos muitos títulos de Cristo, um dos mais preciosos para o fiel é o Redentor. É o Redentor. Em Cristo, e são 4 tópicos nesse terceiro. Vou resumi-los, mas o mais importante de tudo é a clareza. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos deles. Né? Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24, né, da reflexão do texto bíblico também. Então, fala que a propósito, antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos ao pecado para fazer a sua vontade. E mais abaixo um pouquinho, enquanto estávamos debaixo do pecado, não conseguíamos não pecar. Agora em Cristo nós somos libertados e tornados livres do pecado. Podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para a sua vontade. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. O crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do Senhor, ser submisso a Ele. Submisso é nós crermos na palavra, é nós aceitarmos a palavra, praticarmos a palavra, sabendo que de nós mesmos, nós não temos nada. Nós não tínhamos nem direito a essa vida, mas Ele morreu na cruz e morreu por nós. E hoje em dia nós não somos mais escravos do pecado, está lá em Romanos 6, 17, mas servos voluntários de Deus. O sangue de Cristo, tópico 2, diz que a sua morte na cruz foi o preço pago pela nossa redenção. E ele não foi obrigado. O tópico 2 está explicando, está falando para a gente que o preço para nos libertar, e quando nos libertou, deu de presente ao Pai. O tópico 3, que é a letra C, fala que ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravo e nos tornou participantes de sua natureza. A natureza de ser chamado de filho. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda para o nosso coração. Hoje não somos mais servos, somos filhos do Senhor Jesus, por causa do preço que foi pago naquela cruz, preço de sangue. Nós tínhamos, conforme eu disse no início, a natureza de Adão e passamos a ter a natureza de Cristo. A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que ato de amor. Isso foi um ato de amor, o preço do resgate, igreja querida, igreja amada, foi vida, foi uma vida que foi deixada numa cruz de dor, sem pecar, um sangue imaculado, vertido naquela cruz. E o tópico 4, ainda no tópico 4, né, fala que Jesus nos deu sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada, esplendorosa, imaculada, limpa. Desse jeito foi a natureza de Cristo, para que eu e você hoje em dia tivéssemos o preço do nosso pecado sendo pago. E ele ainda diz assim, olha, e essas duas últimas nós receberemos no tempo apropriado.
Isso tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade do Pai. E essa propriedade é exclusiva. Jesus, ele nos resgatou, ele nos ama, ele nos chama, ele chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele tem promessas aqui, olha, promessa. O vento, ele sopra a igreja, a luta vem, mas a gente precisa estar firme, precisa estar com a nossa fé, confiando no Senhor. E para pensar e agir, eu queria falar uma coisa, duas coisas. O que eu diria para a minha igreja, que me toca meu coração também? Redenção ou resgate, o autor fala para mim e para você, que é a essência da salvação. Significa que fomos comprados por Deus e para Deus. E como consequência, a nossa redenção, reconhecemos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa vida. E o 3 fala assim: somos do Senhor, aquele que está em nós. O nosso dono atual é maior que o dono antigo. O pecado não tem mais autoridade na nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. O preço do resgate, ele foi o sacrifício de Cristo na cruz, né? E ele levou sobre ele essas dores. Ele nos resgatou das trevas para que hoje nós pudéssemos estar na luz. Amém? E nós, a pergunta que eu deixo para cada coração: estamos dispostos a ter em nosso coração, em nossas mãos, esse preço? Amém? Obrigado por me ouvirem. Deus é bom o tempo todo. Deus está no controle de nossas vidas. E é isso. Vamos pagar o preço, porque vale a pena.